Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito presente no nosso dia a dia, o consumo de alimentos ultraprocessados. No entanto, esse consumo pode trazer diversos malefícios para a saúde. Eu me chamo Louise Fiala e para conversar sobre esse assunto eu recebo hoje a nutricionista Caroline Finger Sostiço. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter topado esse convite. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço o convite. Bom, como a gente citou então no início, esse consumo dos alimentos ultraprocessados, ele realmente é muito maléfico para a nossa saúde, né, Caroline? Tem Sim. relação então com doenças mais de 30? Problemas, Isso. câncer, outras Uhum. coisas. Mas assim, parece que as pessoas não dão a devida atenção para esse assunto. Por que você acha que isso acontece? Por que a gente ignora um pouquinho esses malefícios? Sim, realmente. Olha, eu acredito que seja justamente porque são alimentos que acabam sendo rentáveis para a própria indústria, para o mercado. Eles são facilmente vendidos, até porque a grande maioria deles tem um custo muito baixo. A grande maioria também são prontos para consumo, então tem uma facilidade ali de compra, até porque eles não têm tanta. Não são alimentos tão perecíveis assim, são mais imperecíveis, então facilita aí o consumo. Acredito que seja mais nesse sentido mesmo, que são fáceis assim de adquirir e até o custo, né? A grande maioria deles tem um custo muito baixo também. Então, realmente, além de muitos serem gostosos, né? Não dá pra gente Sim, o dizer que sabor não. Aham. incentiva muito e o custo O também. custo-benefício. Uhum. Custo-benefício não, né? O custo É o de custo, compra mesmo. isso. E assim, como que a gente pode identificar quando um alimento ele é ultraprocessado? Tá, o alimento ultraprocessado, principalmente olhando o rótulo. Então, dentre todas as informações que a gente tem no rótulo do produto, que são várias, a que eu mais destaco, assim, é olhar a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, a gente já consegue identificar alguns fatores. Então, assim, se eu vejo uma lista que ela é grande, que tem um grande número de ingredientes ali, e se eu começo a identificar ingredientes desconhecidos, ou seja, nomes difíceis até de pronunciar, ingredientes que eu não consigo comprar para reproduzir aquele produto em casa, isso já caracteriza ser um alimento ultraprocessado. A lista de ingredientes, ela tem uma ordem correta para aparecer. Então, ela é sempre em ordem decrescente, do ingrediente que tem mais para o que tem menos. Mas, nesse caso, um alimento ultraprocessado, ele vai caracterizar por isso, por ter ingredientes desconhecidos, aqueles nomes ali desconhecidos que eu não vou conseguir comprar aquele ingrediente para fazer em casa. E também, normalmente, os primeiros ingredientes costumam ser ali o açúcar, a gordura ou algum aditivo diferente. Entendi. E tem alguma ferramenta, a gente está na era dos aplicativos, né? Algum Uhum. aplicativo que a gente possa ter no nosso celular que ajuda a fazer essa identificação mais fácil? Tem um aplicativo muito bom que eu super indico, que é o Desrotulando. Ele é um aplicativo feito por nutricionistas que analisam diversos alimentos embalados. E aí, assim, é importante que a gente entenda como ler o rótulo, porque nem todo embalado é ruim, nem todo embalado é um ultraprocessado. Uhum. Mas nesse aplicativo, realmente, elas analisam e a hora que você escaneia o QR Code ali, o código de barras, na verdade, do produto, ele já aparece uma nota. Então, assim, se a nota ela está dentro de um quadradinho verde, é porque ele é um alimento de boa qualidade. Uhum. Dentro de um quadradinho amarelo, atenção. E vermelho, aí realmente não é indicado o consumo. E aí até ele classifica o porquê disso. É Porque interessante. ele tem maior quantidade de gordura ou de açúcar, enfim. Uhum. Então é bem bacana. E até o Instagram deles é legal, porque eles trazem várias informações aí que ajudam a gente a fazer boas escolhas. É que às vezes a gente se engana ou com uma embalagem ou com algum Sim. alimento específico que diz ter ali, achando que é uma coisa Aham. saudável e às vezes não é bem assim, né? Justamente, a propaganda ela é bem forte, né, para esses Aham. alimentos. Então, realmente, a gente precisa saber interpretar para fugir aí das enganações, Das digamos. Das ciladas. ciladas, isso. E você comentou um pouco sobre o fato de nem todo embalado ser de fato ruim, e daí me surge uma outra dúvida. Uhum, Existem os processados e os ultraprocessados. Qual isso. que é a diferença e ambos oferecem o mesmo tipo de risco ou não? Não, na verdade, essa classificação ela veio ela está no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que todo mundo tem acesso, e ela foi criada na USP, então ela vem de um grupo de pesquisa chamado NUPENS, onde eles classificam os alimentos conforme o grau de processamento dele. Então, a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados, que aí entram frutas, verduras, o arroz, o feijão, que estão num pacote, mas eles são apenas aquele alimento.
Aí a gente tem os ingredientes culinários que a gente usa para preparar esses alimentos. Então, assim, eu vou colocar um sal para preparar o meu arroz, vou colocar um tempero para preparar o meu feijão. Então, o sal, o açúcar, gordura e até mesmo um fermento, um vinagre, são os ingredientes culinários que a gente fala. O terceiro grupo, digamos, são dos processados. E aí que muitos processados são embalados, mas a diferença do ultraprocessado é que o processado ele é o alimento in natura, acrescido de um ingrediente culinário para que ele dure um pouco mais de tempo. Então, um exemplo, eu tenho um milho na espiga e a partir do momento que ele vai para uma lata com água e sal, ele virou um alimento processado. O que está conservando ali é o sal, a salmoura. Sim. Então, ele é, assim, claro, é diferente do alimento in natura, mas ele não passa por muitos processos. Por exemplo, a fruta que está in natura e a fruta que foi para a lata com água e açúcar. Então, ela está conservada naquela solução ali de água e açúcar, mas ela ainda é só a fruta, por exemplo, só o pêssego. Então, eles são outros exemplos de processados dos queijos. A gente tem aí os próprios pães caseiros, que a gente faz a mistura da farinha, coloca o sal, o fermento, o açúcar. Então, são ingredientes que eu ainda conheço. Sim. Aí, quando vai para um ultraprocessado, realmente eles duram muito mais tempo e tem esses outros ingredientes aí desconhecidos. Entendi. E por que, né, você citou um pouco desses ingredientes desconhecidos? São os nomes que às vezes a gente não consegue nem pronunciar, né, Caroline? Por que ele oferece tanto risco? Igual a gente citou, mais de 30 problemas de saúde, tem até questão de saúde mental envolvida, enfim. Por qual motivo que ele é tão maléfico assim? São esses ingredientes desconhecidos? Também são ingredientes a nível industrial, então totalmente químicos, que o nosso corpo não está preparado, digamos assim, para receber, e não nos fornecem nada de bom, digamos, ao nosso organismo. Além disso, eles costumam ter, os ultraprocessados têm mais açúcar, gordura e sal. Então, isso, consequentemente, são ingredientes que, por mais que a gente coma pouco, em pouca quantidade já vai acarretar em grande quantidade ou de açúcar, de gordura, ou seja, de calorias. Então, são alimentos que, por mais que consuma pouco, eles oferecem mais calorias que podem, por exemplo, levar a um ganho de peso. E aí a gente sabe das consequências do excesso de peso, da obesidade. Outro exemplo é a questão da gordura, que de repente tem mais gordura saturada, que é uma gordura que traz mais riscos ali, aquela que se deposita nas artérias. Então, eles têm realmente esse risco por conta da própria composição, tanto dos aditivos alimentares, corantes, aromatizantes, emulsificantes, que não são naturais, tanto pela quantidade de açúcar, gordura e açúcar, e também porque eles não... o processamento deles, nem sempre esse alimento, que a gente até fala que eles são formulações industriais, eles não trazem o que um alimento in natura tem. Fibras, vitaminas, minerais, ou tem adicionado, que não é o natural, ou por conta desse processamento, eles acabam perdendo muito dessas vitaminas. Então, realmente, não tem, acaba aumentando o risco à saúde do que prevenção, digamos assim. Sim. E existe algum limite de consumo, não vou usar a palavra saudável, mas tolerável, assim? Porque a gente sabe que na nossa sociedade hoje é muito difícil de fugir completamente do ultraprocessado. Mas existe uma dose de segurança ou não? Não tem uma dose estabelecida, mas a gente sabe que a alimentação ela precisa ser equilibrada. Então, realmente, são alimentos que podem fazer parte ali da nossa alimentação, mas seriam as exceções. Então, até eu costumo falar assim, que pelo menos 80% da sua alimentação, ela seja à base de alimentos que você conheça, mais naturais ou minimamente processados. E aí, os 20% você deixa para esses casos aí, que daí você poderia incluir, né, um alimento ou outro, claro, o mínimo possível, mas sim, a gente não pode desconsiderar que eles fazem parte, até por conta da praticidade que muitos têm. Sim, e daí a gente até citou ali no comecinho do podcast, falando sobre o fato deles serem gostosos, né? Os alimentos palatáveis que a gente fala. Isso é uma estratégia também para eles serem tão populares? Essa questão dele ser palatável tá ligada a esses ingredientes que são, né, meio obscuros ali que vão sendo colocados também? São. Realmente são essa junção desses ingredientes, tanto esses aí mais desconhecidos, quanto por terem mais gordura, açúcar, até temperos diferentes, eles aguçam mais o nosso paladar. É um sabor mais, digamos, viciante. A gente não pode usar a palavra vício aí para alimentos, mas eles
cada vez que você consome, você tem a vontade de consumir mais. Então, realmente, eles têm essa junção aí que formam um gosto diferente e proporcionam para que a gente sempre queira comer mais, até porque eles conseguem ativar áreas do cérebro que trazem aquela sensação de recompensa. Sim. Então, aí, quando você consome, ele traz aquele prazer imediato e você quer consumir cada vez mais. E são alguns, assim, nem todos os ultraprocessados, mas tem alguns que a gente abre o pacote e a gente fala, parece que não consegue parar de comer até chegar no fim, né? Isso mesmo. É muito por causa disso, então. Isso, justamente por esse sabor que ele traz, que é diferente de um sabor natural de um alimento. Sim. E existe alguma forma da gente, por exemplo, eu adulta, que já consumo há anos, treinar meu paladar para que eles sejam menos atraentes ou para eu conseguir reduzir o meu consumo? É possível. O nosso paladar, ele é adaptável. Claro que não é de um dia para o outro, a gente precisa insistir um pouco. Sim. Então, dar o primeiro passo ali na tentativa de reduzir o consumo. Claro, se eu tenho o consumo, por exemplo, todos os dias, eu consumo um embutido junto no meu café da manhã. Eu posso fazendo essa redução de forma gradual, passar para 3 vezes por semana, e aí eu vou, depois na próxima semana eu passo para 2 vezes por semana, mas essa redução gradual, e à medida que eu vou reduzindo e reintroduzindo outros alimentos mais naturais, o meu paladar ele vai acostumando com esse outro sabor. Mesma coisa quando a gente reduz a quantidade de sal. Então, aos poucos, eu vou reduzindo e talvez se eu voltar a consumir a comida que eu comia antes naquela quantidade, eu já vou achar muito Vai achar salgada. estranho. Então, realmente, mudando, introduzindo os alimentos mais naturais para você conseguir reduzir o consumo deles. E existe, assim, um número mágico, porque a gente fala, às vezes, de mudança de hábito. Todo mundo fala dos tais 21 dias. Existe algum número mágico ou depende realmente de cada pessoa essa adaptação? É bem individual. A gente tem estudos mais recentes que não falam mais tanto em 21 dias, falam mais em torno de 60, 66 dias, é mais tempo, mas realmente é individual. Eu até acredito que seja um pouco mais, dependendo aí da maioria das pessoas, um pouco mais aí do que 2 meses, né? Porque se você pensar, dependendo do que a gente está tentando mudar, é uma vida inteira daquele jeito, inteira, né? Justamente. Se levou uma vida Hábitos que para às vezes vem construir. desde a infância, né? E justamente sobre a infância era a minha pergunta. Existe alguma relação, assim, no sentido de, se eu consumo desde criança, os riscos são maiores do que uma pessoa que começou a consumir na adolescência, na vida adulta? Tipo, faz 30 anos que eu como, é mais danoso à saúde do que quem come há 10? Sim, porque você está exposto a mais tempo, né, a essas substâncias, até mesmo a obesidade infantil que a gente fala. Uma criança obesa, ela tem muito mais chance de ser um adulto obeso. Sim. Então, realmente, até porque na infância a gente estamos ali treinando, até formando o nosso paladar. Então, se eu tenho uma infância que eu já tenho consumo alto de ultraprocessados, a chance de eu perdurar isso para minha vida é muito maior. E aí, consequentemente, os riscos que ele traz. Sim. Então, por isso até que se fala hoje muito até os 2 anos evitar, né, o açúcar ali para a criança, a oferta desses alimentos, até para ela ter um paladar mais adaptável e o próprio cérebro dela não entender, né, que esse alimento ele é tão, ele conseguir identificar um sabor gostoso também no alimento natural, né? E até já se acostumar a consumir isso de uma forma que seja uma exceção, igual você citou, né? Justamente. Eu ia questionar isso, se também a contrapartida era válida, se crianças que têm, porque hoje está sendo mais reforçado isso do que a época que nós éramos criança, por exemplo. Sim, muito mais. De o açúcar e tudo mais, e até além dos 2 anos, outros tipos de alimento, quanto mais você conseguir segurar e evitar, então realmente a tendência é que tenha uma vida adulta mais saudável. Sim, porque aí o paladar já está acostumado com outro sabor, né? Então fica mais fácil do que realmente a gente que teve uma vida, talvez consumindo esses alimentos, e aí precisa parar depois. É um pouco mais difícil, isso sim. E assim, Caroline, se alguém chega lá hoje para você e fala, como que eu consigo, então, uma dica prática ou dicas práticas para eu mudar meu estilo de vida? Porque muito se fala sobre isso, né? A gente bate nessa tecla todos os dias. Mudança de estilo de vida, exercício, alimentação saudável. Mas a gente sabe que na hora do vamos ver ali na prática, tem muitas barreiras. Dicas práticas que você poderia trazer, assim, para quem quer realmente reduzir o consumo, fazer alguma troca mais realmente fácil na rotina, algo nesse sentido? Olha, nesse sentido, claro que eu sempre eu gosto de trabalhar muito com o formato mais gradual de redução. Então, nada muito radical, de realmente, como eu falei, assim, eu tenho consumo diário, vamos passar ali para 3 vezes por semana.
aí à medida que for a gente vai reduzindo, justamente para ter esse tempo aí que cada pessoa leva para mudar o seu hábito. Sim. Além disso, não tem como a gente fugir da cozinha. Então, precisa incentivar, criar um pouco, aperfeiçoar um pouquinho essas nossas habilidades culinárias. Claro que, assim, dependendo da minha rotina, eu não consigo cozinhar todos os dias, mas o planejamento, ele é muito importante. Então, a partir do momento que eu me organizo, eu tenho um planejamento alimentar, isso fica mais fácil. Porque senão a gente recai naquilo lá e correria, No eu vou pegar um fácil, pacotinho aqui que é mais fácil de levar. justamente, o fácil acaba sendo muito aí ultraprocessado. Então, realmente, eu ter aquelas 2 horas, talvez, da minha semana, em que eu vou, 2 ou 3 horas, digamos, eu vou ali no supermercado, chego em casa, já deixo algumas coisas encaminhadas, ou até congeladas, ou pré-preparadas, para que eu só finalize no momento da refeição. Já deixo uma fruta já higienizada que eu possa levar para o trabalho, ou até já picada. Eu tenho ali já uma carne já preparada que eu posso fazer um sanduíche à noite. Então, não tem como a gente fugir desse planejamento, que é o que vai nos salvar. Porque na hora, se a gente não planejou, Sim. ou a gente vai para um delivery, ou vai para um empacotado, né? Não tem jeito. Seria aquela ideia, então, de tornar o saudável tão fácil quanto o que não é saudável. Justamente. E o contrário também vale, assim, Caroline, por exemplo, eu vou desinstalar o aplicativo de comida, eu vou esconder aquela bolacha, aquele chocolate que eu gosto para não ter acesso. Tem essa estratégia também? Tem, realmente. Quando a gente quer mudar um hábito, a gente facilita o hábito novo e o ideal é que a gente dificulte o hábito antigo que a gente quer deixar. Então, por exemplo, não ter em casa é uma ótima estratégia, porque se eu tenho uma despensa cheia de empacotados ou daquele chocolate, igual a época da Páscoa, né? Que a gente ganha um monte de chocolate e fica lá. Então, por mais que você não tinha o hábito de comer doce todo dia, parece que fica te chamando, né? Tá à disposição Tá o à tempo inteiro. disposição. Então, realmente, dificultar, ou seja, não ter ali tanta disposição e deixar à disposição alimentos que eu quero consumir mais, por exemplo, uma fruteira com frutas, vai facilitar. E, ao mesmo tempo, eu dificultar no sentido de o aplicativo mesmo, não ter o aplicativo que aí talvez me facilita ali no momento que eu não planejei nada e eu vou pedir aquela comida delivery ou aquele empacotado. Realmente ter ali à disposição mais do que eu quero consumir e dificultar aquele outro hábito. Eu vou dizer até por uma experiência própria. Uma época que eu não queria pedir... A minha alimentação é até saudável, mas eu não queria ficar pedindo delivery. Eu não desinstalei, mas eu tirei as notificações. Também. Porque eu caía naquele erro da promoção. Ai, 2 por 1, ai, tá tudo... A hora que eu desativei, deu muita diferença. Porque daí eu não caía... Eu nem tava com vontade. Olha, mas o chamariz, justamente. né? E até isso que você falou é importante, a gente ir no supermercado com uma lista de compras. Se você planejou e você já tem proposto ali o que você vai preparar para a semana, o que você vai levar ali, enfim, nos seus lanches, você chega no supermercado com uma lista de compras, evita que você vá sem nada e caia nas tentações das promoções. Sim. A gente sabe que tem a promoção, sim, do Dia da Fruta e Verdura, mas também tem muita promoção do Leve 3, Pague 2. E quase todo dia tem desses embalados. Quase todo dia tem. E o Leve 3, Pague 2 normalmente são para os embalados. E aí, às vezes, a gente pega algo que não estava proposto a pegar. Eles têm uma validade mais curta, justamente porque está na promoção, e aí eu vou usar porque eu já comprei. Sim. E aí, muito provável que o meu consumo vai ser maior por conta da quantidade ali. Sim, e isso a gente está falando de nós adultos que vamos ao mercado e fazemos nossas compras. E em relação ao público, né, as crianças, adolescentes, existe alguma estratégia, não sei se você tem, né, esse tipo de demanda, mas porque eu já ouvi muitos pais, não, meu filho só come miojo, mas o miojo não chega andando na casa, né? Alguma estratégia até para mudar ali a compra voltada para os filhos, para as crianças, e o consumo, porque às vezes a criança não aceita tão bem uma comida mais saudável. Tem alguma estratégia também para eles? Olha, a gente sempre tem que trabalhar muito junto com os pais, porque realmente, como você falou, o alimento não chega ali sozinho. Então, assim, quanto antes essa criança é incentivada a provar novos alimentos, principalmente, as crianças aprendem muito pelo exemplo. Então, se os pais têm o consumo ou têm essa oferta maior de alimentos naturais em casa, a chance da criança aceitar é muito maior. E assim, realmente incentivar o consumo nesse sentido de ofertar mais em casa. Quando ir ao supermercado, passar pelo corredor ali dos alimentos mais saudáveis, levar a criança conhecer também esses alimentos e incluir ela no preparo de alguns alimentos. Então, as crianças também elas conseguem
provar muitos alimentos quando elas participam do preparo. Uma coisa mais Colocar ali lúdica, né? isso, uma coisa mais lúdica ajuda bastante elas se interessarem também em provar aquele novo alimento. Então, realmente ter essas atividades voltadas aos alimentos mais saudáveis com a criança é algo que incentiva mais e realmente evita que elas fiquem muito à mercê desses outros alimentos mais embalados. Bom, Caroline, de tudo que a gente conversou aqui, então fica muito claro, a gente sabe dos danos, a gente fecha um pouquinho os olhos, porque é fácil, é Sim, gostoso, aquela prático. praticidade, faz parte da rotina, né? Não é uma coisa que alguém trouxe de fora, sempre fez parte da rotina. Mas é necessário realmente uma mudança de postura, pensando no futuro, né? A gente brinca que é quem você quer ser quando você ficar velhinho, e não só ficar velhinho mesmo amanhã, né? Então, realmente, Isso. uma mudança de postura e voltar a olhar mais para a questão de preservar a saúde, né? Isso, a gente precisa dar o primeiro passo. Eu sempre Sim. falo que tem coisas que nós mesmos precisamos fazer por nós, né? Sim. Não tem como outra pessoa fazer. Então, realmente, a gente dá o primeiro passo ali em busca da mudança. Claro, de degrau em degrau, a gente vai melhorando e chegando ali no nosso objetivo. Mas o importante é que a gente comece, né? Sim. Comece mudando um hábito primeiro e depois a gente vai e assim conseguimos aí melhorar, com certeza. Bacana, Caroline. Bom, agradeço mais uma vez a tua participação aqui. Fica à vontade quando você quiser retornar, participar de outros Obrigada. programas também. E esse foi mais um Saúde Sem Complicação. Esse e os outros episódios você confere no site da Revista Ampla, no YouTube e no Spotify. Obrigada e até a próxima!